Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui à nossa série Sprint Final AB42 para a primeira fase, com a nossa série de dicas aqui. Entramos na nossa 14ª dica. Hoje nós iremos falar, gente, especificamente sobre um tema afeto ao direito constitucional, que vai ser ali sobre as ações de controle concentrado. Obviamente que a gente não vai esgotar aqui todo o tema de controle concentrado, é mais aqui um resumo mesmo sobre as principais informações que aparecem em prova, que vocês têm que saber que o foco é justamente para a prova, sem nenhuma aspiração aqui, sem nenhum desejo de esgotar o tema. Até porque num vídeo curto aqui não dá para esgotar um tema tão complexo quanto o controle concentrado, certo? Mas passemos à análise então. Quando a gente pensa aqui nas ações de controle concentrado, de condicionalidade, só para nós entendermos primeiro, a gente tem que partir daqui, ó. Supremacia constitucional. O que é a supremacia constitucional? Desde as formulações de Hans Kelsen do ordenamento jurídico como sendo uma pirâmide, vocês já devem ter ouvido falar na pirâmide de Kelsen, desde o que a gente vê ali no início do curso. Quer dizer o seguinte, que o ordenamento jurídico ele é pautado, ele é construído a partir de uma norma que fica no seu topo, e que é a norma suprema, a norma maior, certo? E todo o restante do ordenamento jurídico deve obedecê-la. Qual norma é essa? É a Constituição Federal. Então, só para nós entendermos o porquê que existe o controle concentrado. O fundamento, a base para o controle concentrado é a supremacia constitucional. Para o controle de constitucionalidade como um todo, na verdade. Concentrado ou difuso. É porque hoje a gente está focando aqui no concentrado. Entendeu? Então, veja, a partir dessa supremacia da Constituição, da norma maior, existe a ideia do controle. Ou seja, vamos analisar se as outras normas, as normas menores, estão de fato compatíveis, formal e materialmente, com a Constituição Federal ou estadual, a depender do contexto. Então, por isso é fazer esse controle, para ver se todo o ordenamento jurídico está em harmonia com a norma maior. Essa é a ideia do controle de constitucionalidade. Entrando especificamente no controle concentrado, ele é um controle feito em tese, certo? Ou seja, você não vai estar discutindo um caso concreto. É um controle em tese. Então, vamos supor, a Constituição fala que é vedada a pena de morte, a Constituição Federal, artigo 5º. Aí vem lá uma legislação, uma lei, instituindo um crime específico, e dizendo lá que em determinada circunstância, se aquele crime for cometido em determinada circunstância, caberá a pena de morte. Perceba, total afronta à Constituição Federal. Qual a diferença do controle concentrado para o difuso? No controle concentrado, o que é que vai acontecer? Os legitimados específicos, que nós vimos aqui no vídeo 2, quem tiver alguma dúvida em relação aos legitimados do controle concentrado, voltem no vídeo 2, que a gente falou sobre os legitimados, certo? Algum dos legitimados irá propor uma ação, em regra no STF, para discutir aquela legislação. Então você vai pegar a legislação, a CF, e vai analisá-las para ver se há uma harmonia, se de fato a lei respeita a Constituição, certo? Isso no controle concentrado. Perceba, eu não estou discutindo um caso concreto. É por isso que em tese, também chamado de controle concentrado ou abstrato, porque eu não estou discutindo um caso concreto, certo? Mas pode ser também que em um determinado processo penal aquela pessoa estava ali sendo processada e ele utilize a questão do controle concentrado, que a gente vai chamar de difuso ou por via de exceção, como uma matéria de defesa. Entende? No caso concreto ele fala, essa pena não pode ser aplicada porque ela é inconstitucional. Perceba que aqui também está sendo feito um controle, mas um controle incidental, ou no caso concreto, que a gente vai chamar de difuso. Controle difuso, incidental, por via de exceção, ou seja, como matéria defensiva. Mas, gente, partindo daqui, o controle concentrado é esse controle em tese, certo? A gente tem ações específicas que vão dispor ali sobre o controle concentrado, certo? Então, assim, o que vocês têm que entender primeiro? Sempre quando eu penso em controle, no ordenamento jurídico, controle concentrado, eu tenho que ter um parâmetro, ou seja, o parâmetro é aquela norma modelo, aquela norma que deve ser obedecida, e um objeto, ou seja, aquela norma que está sendo analisada, compatibilizada. Então, esse exemplo que eu dei, a CF é o parâmetro, a norma modelo, que deve ser respeitada. A lei que instituiu a pena de morte é o objeto, ou seja, a lei que será analisada em face da Constituição Federal. Pensando nisso, nós temos aqui algumas ações de controle concentrado. Nós temos a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A partir disso, o que é que a gente tem que diferenciar das quatro? O que é que a prova cobra muito? A questão do parâmetro e do objeto de cada uma. Competência. Então eu trouxe aqui no resumo, para a gente entender bem isso.
certo? Para não cair em pegadinha de prova. Ao final a gente vai fazer 2 questões justamente para massificar isso aqui. Mas entenda. ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Qual é o parâmetro? Constituição Federal. Se vocês forem lá no artigo 102, inciso 1º, ela vai trazer a ideia da ADI. Qual é o objeto? Ou seja, qual norma que pode ser objeto de uma ADI? Lei ou ato normativo, federal ou estadual? Veja, estou falando aqui lei, ato normativo municipal? Não. Então, se a questão te trouxer que uma lei municipal está violando a Constituição Federal e, eventualmente, deseja-se se fazer o controle dessa norma, concentrado dessa norma, não vai ser por ADI. A gente vai ver lá na frente, mas vai ser ADPF. Então, lei, ato normativo, federal e estadual, que porventura esteja violando a Constituição Federal. Aí um dos legitimados esses, gente, que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal, e que nós vimos no vídeo de número 2. Eu expliquei lá todos os detalhes em relação aos legitimados, quem são, como funciona cada um, as observações. Então, ADI, parâmetro é ACF, objeto, lei ou ato normativo federal ou estadual. Lei ou ato normativo. Ato normativo primário. Ato normativo primário. Se for um ato normativo secundário, não. Certo? Um ato normativo primário, que deriva diretamente da Constituição Federal. Ok? Competência para julgar a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, é uma competência originária do STF. O artigo 102 da Constituição, gente, que inclusive, como dica também, é um artigo muito importante, que vai trazer as competências do Supremo Tribunal Federal. O artigo 102, inciso 1, inciso 1º, ele traz lá as competências originárias. Na linha A, ele vai trazer essa competência do STF, competência originária, para julgar ADI. Então, ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, parâmetro é ACF, objeto, lei ou ato normativo federal, estadual, competência originária do STF. A ADC, olha a diferença. ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, na ADI, o autor da ação, o legitimado que vai dar entrada na ação, vai estar pedindo a declaração de inconstitucionalidade. O pedido é, declare a inconstitucionalidade. Na ADC é uma ação declaratória de constitucionalidade. Aí você vai me dizer, Judas, mas espera aí, não faz sentido um ADC, porque existe um princípio que é a presunção de constitucionalidade. Existe um princípio chamado presunção de constitucionalidade, ou seja, enquanto a norma não for declarada inconstitucional, ela é tida como norma constitucional. Então, se existe uma presunção de que a norma é constitucional, qual a lógica de uma ação declaratória de constitucionalidade? Ou seja, por que eu vou entrar com a ação para declarar algo que já se possui, que é a constitucionalidade, a presunção dessa constitucionalidade? Por quê? Qual é o contexto da ADC, gente? Primeiro, o parâmetro também é ACF, certo? O parâmetro é ACF. O objeto é um lei ou ato normativo federal. Já temos uma diferença. A ADC só em face de lei federal. Mas qual é o contexto? Quando existe aqui, em relação àquela norma específica, uma divergência judicial relevante. Lembra que eu disse que além do controle concentrado, é possível realizar-se o controle difuso, nos casos concretos, nesses processos que a gente atua? Vamos supor que existe no Brasil, o Brasil é imenso, existem vários tribunais, de várias justiças especializadas. Vamos supor que existe, em relação a determinada lei, uma divergência judicial muito grande. Determinado tribunal aplica entendendo que é constitucional, outro tribunal afasta entendendo que é inconstitucional, juízes aplicam entendendo que é constitucional, outros afastam. Veja, a gente tem uma divergência judicial relevante. Então eu vou entrar com a ADC para quê? Para declarar, o autor no caso aqui vai visando declarar a constitucionalidade, para gerar o quê? O que é que a gente busca aqui? Uma segurança jurídica, uma estabilidade. Entendeu? Porque, beleza, apesar de ter presunção de constitucionalidade, tá tendo divergência. Então leva logo pro STF, que é quem tem essa competência aqui, competência originária, que também é do STF, certo? Leva logo para ele fixar se é constitucional ou não é constitucional, para que a gente tenha uma segurança jurídica, para que a gente não tenha uma diferença de aplicações da mesma legislação para casos idênticos e aplicações diferentes, certo? Então essa é a ADC. O que é que cai muito em prova? Dizer que a questão traz uma lei estadual
Aí diz que em relação àquela lei estadual há uma divergência judicial relevante, e fala que cabe ADC. Só que vocês estão vendo, é lei federal. Certo? Isso está no mesmo inciso que fala da ADI. No mesmo inciso. A ADO, gente. A próxima, ADO. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Está previsto no artigo 102.1, porque na verdade, veja, é a ADI, mas é uma ADI por omissão. Aqui, ó. A ADI é quando você tem uma lei ou ato normativo que viola a ACF. A ADO é quando você não tem uma lei, um ato normativo que deveria regulamentar alguma questão quando a Constituição determinou que tivesse. Então aqui, ó, qual o parâmetro da ADO? Constituição Federal. O parâmetro da ADO é a Constituição Federal. Mas qual é o objeto? Aqui, veja, se é por omissão, a gente não tem uma lei ou um ato normativo federal ou estadual. A gente tem uma ausência de regulamentação, ou seja, uma omissão inconstitucional. O objeto da ADO é uma omissão inconstitucional. Como assim? A Constituição determina que tenha uma lei, que exista uma determinada lei, certo? Que exista uma determinada lei. E o Congresso Nacional, por exemplo, nunca editou essa lei. A Constituição já tem mais de 30 anos, o Congresso nunca editou a lei, apesar de a Constituição determinar. Quer ver um exemplo? Quando vocês vão lá na estruturação, na organização política brasileira, quando a Constituição ela fala de criação de municípios, ela traz vários critérios, vários requisitos. Um dos requisitos, ela fala assim, ó, uma lei complementar federal, onde serão fixados ali o período em que pode ser criados municípios, alguns requisitos ali, lei complementar federal. Essa lei complementar federal, ela não existe, entende? Ou seja, pela ausência dessa norma, acaba que hoje o STF decidiu que não é possível criar municípios enquanto essa norma não for regulamentada, não for editada. Perceba que aqui a gente está diante do contexto de uma omissão inconstitucional. E lembra, uma coisa que eu quero trazer para vocês, a omissão, gente, ela pode ser total, ou seja, não existe a norma, o ato normativo, mas existe também a omissão pela deficiência, que é pela proteção deficiente. Como assim? Existe a norma. Por exemplo, aqui, ó, proteção deficiente. Um exemplo. Existe lá na Constituição Federal dizendo o seguinte, que os servidores públicos têm direito à greve, os civis. Servidores públicos civis têm direito à greve, certo? A Constituição, na forma da lei. Essa lei já foi editada? Nunca foi editada. Então a gente tem uma omissão inconstitucional. Vamos supor que, eventualmente, o Congresso Nacional venha a editar essa legislação, certo? Regulamentando esse direito à greve. Só que ele regulamenta de uma forma que, quando você interpreta a lei, na prática, é como se os servidores eles não tivessem direito à greve. Ou seja, o que eu estou querendo falar, ele formalmente diz que tem, regulamenta, mas ele traz tantas exceções, tantas restrições, que na prática fica inviável de exercer o direito à greve. Entende? Ou seja, existe a norma, mas existe uma proteção deficiente. Então o direito ali, ele não vai conseguir ser de fato efetivado por conta da proteção deficiente. Certo? Competência para ADO, STF também. STF também. Agora aqui, gente, uma diferença. Quando o STF vai julgar essa aqui, ela vai declarar o quê? A inconstitucionalidade por omissão. Então, ó, existe aqui uma omissão inconstitucional. Então, por exemplo, ela não editou a norma, ou editou a norma de forma deficiente. Então, o que é que ela tem que fazer? Diferente aqui, por exemplo, da ADI, que quando ele declara a inconstitucionalidade, a norma vai ser expurgada no ordenamento jurídico. No caso da declaração de inconstitucionalidade por omissão, ele vai cientificar, vai dar ciência ao órgão omisso. Por exemplo, é o Congresso Nacional que não editou a lei, tem que dar ciência. O STF determina a ciência ao órgão omisso. Lembrando que, se esse órgão for um órgão administrativo, por exemplo, a Presidência da República, que deveria ter editado um decreto e não editou, se for um órgão administrativo, terá 30 dias para suprir essa falta. Agora, se for um órgão legislativo, não existe esse prazo específico na CF. Se for um órgão administrativo, que está ali dando aso àquela omissão, 30 dias para suprir. Agora, se for um órgão legislativo, ele vai ser cientificado, mas não existe um prazo específico para ele suprir aquela ausência de legislação, ou seja, não existe um prazo específico para ele editar uma lei. Certo? Agora a gente tem aqui, o STF avançou um pouquinho na sua jurisprudência para adotar a ideia da teoria concretista. O que é a ideia da teoria concretista? Quer dizer o seguinte, ó, beleza, vocês estão sendo omissos. Eu não posso criar uma lei, porque eu não sou legislativo. Certo? Eu não posso criar uma lei porque eu não sou legislativo. Mas assim,
teoria concretista traz qual ideia? Eu vou trazer uma regulamentação básica aqui, com base no ordenamento jurídico, para que enquanto vocês não elaborem essa lei, enquanto vocês não elaborarem a lei, esse direito possa ser exercido. Ainda que de forma precária, sem uma lei bem sistematizada, que esse direito possa ser exercido. Quer ver um exemplo da aplicação de teoria concretista? O STF ele julgou um mandado de injunção. Lembra do exemplo que eu dei do servidor público, greve do servidor público na forma da lei? Não existe essa lei. Aí foi impetrado um mandado de injunção direto no STF, que é um mandado de injunção parecido com a ADO, mas assim, há algumas diferenças. Mas a ideia é a mesma, é tratar de omissão, ou seja, omissão de regulamentação de alguma norma que acaba impedindo o exercício de direito. Quando o STF julgou o SMI, ele falou, realmente, o Congresso Nacional está em omissão inconstitucional, porque ele deveria ter regulamentado. Cientificou o Congresso. Mas o que é que o STF fez? Enquanto o Congresso não age, enquanto o Congresso não agir, a lei que regulamenta a greve dos particulares, do setor privado, será aplicada ao setor público, com as devidas adaptações. Então hoje, por exemplo, o exercício de greve do servidor público, ele é regulamentado pela lei que foi criada, na verdade, para o exercício de greve do setor privado. Óbvio, com as devidas adaptações do setor público. Mas isso é a teoria concretista. Ou seja, não é uma mera declaração de omissão inconstitucional. É também buscar a concretização dos direitos que até aquele momento não estavam podendo ser exercidos por falta de regulamentação. Certo? Essa é a ideia da teoria concretista. Inclusive a lei que regulamenta o MI, ela traz essa teoria de forma expressa, salvo engano, no artigo 8º da legislação que regulamenta o mandado de injunção. Então essa aqui é a ADO, gente. Agora vamos entender a ADPF. Quando a gente vai lá no artigo 102, parágrafo 1º da CF, o texto vem mais ou menos assim, que o STF julgará as ações por descumprimento de preceito fundamental, as arguições de descumprimento de preceito fundamental. Só que a CF só fala isso. Ele não traz mais nada, só fala que é o STF que vai julgar. Não fala o que é preceito fundamental, não fala qual seriam os objetos, entendeu? Então assim, o parâmetro, aqui agora a gente vai ter uma diferença. Quando a gente viu os parâmetros das outras, CF, CF e CF, certo? O parâmetro da ADPF é um preceito fundamental da CF. A Judas é a mesma coisa? Não é. Sabe, porque quando você pega Constituição Federal, é todo o texto, todos os artigos. Preceito fundamental, aí é uma interpretação muito mais rebuscada. Então, por exemplo, são os direitos fundamentais, são as normas que fixam a separação dos poderes, aquelas normas tipicamente constitucional, dignidade da pessoa humana, é um preceito fundamental da CF. Então, eu posso sim afirmar que o parâmetro da ADPF ele é um parâmetro mais restrito. Porque enquanto a ADI, ADC e ADO tem a CF como parâmetro, a ADPF tem um preceito fundamental da CF. Por exemplo, tem uma norma lá da Constituição que o pessoal sempre cita de exemplo no ADCT, que fala assim, na época lá, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, falou-se o seguinte nessa norma, o colégio, salvo engano, Dom Pedro II, pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Veja, é uma norma constitucional. É uma norma constitucional. Está na CF. Mas veja, isso é um preceito fundamental da Constituição Federal de 88. Preceito fundamental. Qual é a essência da Constituição? É trazer direitos individuais e coletivos. É regulamentar o exercício do poder estatal. Aquelas normas tipicamente, materialmente constitucional. Por isso que o objeto é mais restrito. Entendeu? O parâmetro. Então não é toda a CF. São os preceitos fundamentais da CF. É tanto que o nome da ação traz isso. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando a gente pensa no objeto, como eu disse para vocês, a Constituição nada falou sobre isso. O STF chegou à seguinte conclusão. Então a ADPF ela tem um caráter residual. Ela vai ter um caráter residual. Ou seja, situações aqui que não vão poder ser fixadas em ADI, ADC ou ADO, irão para a ADPF. Quer ver os dois exemplos que mais caem? Lembra, quando a gente falou aqui, de tudo, em nenhum momento eu falei de lei municipal. Então quer dizer que se a lei municipal viola a Constituição Federal, ela não pode ser objeto de controle concentrado no STF? Pode. Por meio de que ação? ADPF. Só que não basta ser uma lei municipal, tem que violar um preceito fundamental. Certo? E outro exemplo, uma norma pré-constitucional. Vamos supor que, pensa na linha do tempo. Você tem aqui a CF de 88. Você tem aqui uma norma de 67. Vamos supor que a norma dizia que caberia
a pena de morte, uma norma de 67. Aí você fala, então depois que a Constituição de 88 ela foi editada, quer dizer que essa norma tornou-se inconstitucional? Não. Porque no Brasil a gente não adota a teoria da inconstitucionalidade superveniente, certo? A gente não adota. Então essa norma, na época que ela foi publicada, suponhamos que a CF que estava vigente aceitava essa pena de morte, ela era constitucional. E aí depois ela tornou-se inconstitucional diante da nova norma. Não. O que a gente vai fazer aqui é um juízo de quê? De recepção. Então o juízo feito aqui é o seguinte, recepção. A gente analisa se essa norma aqui de 67 é compatível com a CF. Se for, ela será recepcionada e passará para cá. Certo? Se não for compatível materialmente com a CF, essa norma ela será revogada por não recepção. Mas perceba, não é inconstitucionalidade, certo? É não recepção, é revogação por não recepção, por não ser compatível. E se eu quero questionar alguma norma nesse sentido, para que o STF declare, não a inconstitucionalidade, mas declare que ela não foi recepcionada, ou fale se ela será ou não recepcionada, eu uso o quê? A DPF. Entende? Então, assim, perceba, esse objeto residual. Situações que eu não... Porque, por exemplo, por que não pode ser ADI, Judásio? Essa questão aqui, ó, que eu trouxe. Por que não pode ser ADI? Porque a ADI eu tô pedindo a inconstitucionalidade. Essa norma aqui não pode ser declarada inconstitucional em face da CF de 88. Ela pode ser não recepcionada. Então eu não posso pedir a inconstitucionalidade de uma norma que não pode ser declarada inconstitucional. Entendeu? Ela pode até não ser recepcionada. Enfim, gente, aqui são as quatro ações mais... As quatro ações. A gente tem a chamada ADI interventiva também, mas ela é bem mais específica. Não vem ao caso agora. E o que eu vou trazer aqui agora para vocês são informações comuns. Então, essas informações que estão aqui, certo? São informações comuns a todas as ações que nós vimos até agora. ADI, ADC, ADO, ADPF. Informações comuns. Primeiro ponto, ela tem efeito erga omnes. Isso é uma característica do controle concentrado. Por exemplo, quando vocês forem estudar o controle incidental, dizer-se-á que o controle incidental tem efeito interpartes, ou seja, no caso concreto. As ações de controle concentrado, o controle concentrado é efeito erga omnes, ou seja, efeito em face de todos. Efeito em face de todos. Em face das partes, certo? Em face de todos. Na verdade, aqui nem tem partes, né? Porque é um processo abstrato. Efeito vinculante, ou seja, ele vincula, ele tem que ser aplicado. Quem que deve aplicar? Vincula a quem? Aos demais órgãos do judiciário, certo? E à administração pública em todas as esferas. Então, ao judiciário em todas as esferas, federal e estadual, lembrando que não tem judiciário municipal, e à administração pública, federal, estadual, municipal e distrital, certo? Agora, vocês estão vendo que tem um salvo aqui, ó. Salvo o exercício da função legiferante e o próprio STF. Então, Judá, você falou que vincula ao judiciário, sim, salvo o STF, porque o STF pode vir modificar o seu entendimento posteriormente. E também não se aplica a função legiferente, a função legislativa. Aí você vai me dizer assim, chegar à conclusão que então tem efeito vinculante, mas não vincula ao poder legislativo. Tá errado? Não vincula à função legiferante. O poder legislativo, ele tem função legiferante como a sua principal função? Sim. Mas ele também, por exemplo, tem a função administrativa. Na função administrativa, vincula. Vamos supor, por exemplo, que é um ADI que dispõe ali sobre matéria que fala sobre concurso público. Aí a Câmara dos Deputados vai fazer um concurso público. Ou seja, ele está exercendo a função administrativa. Aquela ADI, os efeitos daquela decisão alcançam a Câmara? Sim. Órgão legislativo? Sim. Agora, se for a função legiferante, não. O que é que isso significa? Que o Congresso, ou o Legislativo como um todo, exercendo a função legiferante, pode editar normas que contrariam a decisão do STF. Entendeu? Diante da separação dos poderes. E por que você está falando isso, Dásio? Porque assim, pense no exemplo. O presidente da República editando uma medida provisória. Função legiferante. Atipicamente exercida pelo presidente, mas é uma função legiferante. Ou seja, o presidente pode editar uma medida provisória desde que os requisitos estejam ali previstos, contrariando uma decisão do STF em controle concentrado? Pode. Por isso que eu estou dizendo que não alcança a função legiferante. Não é o legislativo. Não alcança a função legislativa. Porque a função legislativa, apesar de ser principalmente exercida pelo legislativo, pode ser atipicamente, excepcionalmente exercida pelo judiciário e pelo executivo. Então a gente tem que ficar ciente nisso. Outro ponto, efeito
ex tunc. A regra é efeito ex tunc, ou seja, regra, efeito retroativo, certo? Declarei a inconstitucionalidade, efeito retroativo. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, só aproveitar isso aqui. Eu tenho aqui a CF de 88, certo? Foi aqui editada uma norma em 2015. Essa norma, obviamente, perdão aqui, a gente está aqui em 2015. Um exemplo. Tem uma norma de 2010. Aí em 2015 o STF fez o quê? Declarou inconstitucionalidade. O STF declarou a inconstitucionalidade da norma. Certo? Perceba que durante 5 anos essa norma produziu efeitos. Em regra, quando você declara a inconstitucionalidade, você está declarando a nulidade daquele ato legislativo, daquela norma. E os efeitos serão desconstituídos. Então, todos os efeitos a gente volta, retroage à origem, e é como se essa norma não existisse. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas veja, vocês já devem ter percebido que isso, na prática, dependendo do contexto, pode gerar uma situação de muita insegurança jurídica. Imagina uma norma que ficou lá 50 anos vigente. Entendeu? Já tem gente que teve ali direito adquirido e tudo mais, sabe? Então, pensando nisso, a legislação, a lei 9868, no artigo 27, traz a possibilidade de fazer o seguinte: modulação dos efeitos. Então, o efeito básico é retroativo, mas o STF ele pode modular os efeitos, ou seja, ele pode dispor sobre os efeitos daquela decisão. Como? Pelo voto de 2/3. Então, assim, ó, quando dá a decisão por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o STF, pelo voto de 2/3 dos seus membros, ou seja, 8 membros, e não confundir aqui duas coisas. Para declarar a inconstitucionalidade, ele precisa de maioria absoluta, artigo 97 da CF, que é a chamada cláusula de reserva de plenário. Maioria absoluta. Maioria absoluta do STF são 6 ministros, de 11, 6. Agora, para modular os efeitos, 2/3, que aí já são 8 ministros, certo? E ele pode modular de que forma? Por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse público, ele pode dizer o seguinte, ó, os efeitos serão ex nunc, ou seja, prospectivos, do trânsito em julgado para frente, certo? Ele pode dizer que é pro futuro, então ele pode fixar uma data. Vamos supor que a decisão foi lá em março de 2024, é uma decisão de matéria tributária, aí para não interferir no orçamento ou algo do tipo, ele fala, ó, só vai valer a partir do exercício seguinte, pro futuro. Ou ele pode fazer algumas restrições de efeitos. Ó, a gente só aplica para tais hipóteses, para essa hipótese específica não será aplicado, por questão de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Lembrando desse quórum aqui de 2/3, certo? Ademais, gente, nesses processos aqui de controle concentrado, o PGR ele vai participar. O Procurador-Geral da República ele participa, ele tem que se manifestar, como custos leges, certo? Ademais, o artigo 103, parágrafo 3º, traz o seguinte, que quando a inconstitucionalidade ela for alegada, o AGU, Advogado-Geral da União, ele será citado para defender a constitucionalidade. Então, tipo assim, por isso que eu coloquei aqui, ó, como curador da constitucionalidade, porque ele deve atuar defendendo a constitucionalidade da norma. Só que, apesar de ter essa previsão do 103, parágrafo 3º, porque a previsão literal é essa, que ele vai atuar para defender a norma, a constitucionalidade. O STF ele vem relativizando isso, que a depender da circunstância, o AGU ele vai participar, mas ele não precisa necessariamente defender a norma. Mas aqui, na literalidade da CF, é essa previsão. E um último ponto, a chamada natureza bivalente dessas normas. O que é que eu quero dizer com isso? Natureza bivalente. Vamos pensar aqui o seguinte. Na ADI, eu vou explicar na ADI. Vamos supor, ADI, a gente tem duas possibilidades, certo? Procedente, improcedente. Procedente, improcedente. Se eu entro com a ADI, eu estou pedindo que aquela norma específica que eu estou questionando seja declarada inconstitucional. Certo? Eu estou pedindo que ela seja declarada inconstitucional. Um dos legitimados aqui do artigo 103. Pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Ok. Se a norma for julgada procedente,
ou seja, o pedido meu for julgado procedente, quer dizer que ela vai ser considerada inconstitucional. Certo? Agora, se o STF julga a minha ação improcedente, ou seja, você pediu você entrou com a ação de inconstitucionalidade, pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Só que não faz sentido. Improcedente quer dizer que o STF está dizendo o seguinte: a norma ela é constitucional. Por isso que essa natureza bivalente, certo? A depender do resultado aqui, ela vai gerar o efeito de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Agora, por exemplo, na ADC é diferente, certo? Deixa eu só apagar isso aqui para vocês perceberem. Vamos pensar nessa lógica, ó. Se a ADC for procedente ou improcedente, ó, se a ADC é procedente, ó, ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, o legitimado está pedindo a declaração de constitucionalidade. Quer dizer que se ela for procedente, a norma é constitucional. Certo? Se ela for improcedente, quer dizer que a norma é inconstitucional. Ó, você pediu para eu declarar o STF, vamos pensar aqui o STF falando. Você pediu para eu declarar a constitucionalidade. Mas eu estou julgando improcedente, porque não, a norma é inconstitucional. Entendeu por que essa natureza bivalente? Vamos pensar na ADPF. Pensa aqui na ADPF, vamos supor. Tem essa ideia da recepção. Lembra que eu falei da norma anterior vai ser recepcionada ou não? Aí você entra lá com a ADPF pedindo a declaração de não recepção. Se for procedente, você pediu a declaração de não recepção. Procedente, a gente vai ter a recepção da norma. Se improcedente, a gente vai ter a não recepção. Perceba que a gente sempre tem esse resultado duplo, por isso que bivalente. Entendeu? Porque ela sempre vai gerar esse resultado duplo. Se for procedente, a gente tem um resultado. Se improcedente, diferente de ações comuns, por exemplo, eu pedi lá danos morais. Se for improcedente, pronto, só quer dizer que eu não tenho danos morais. Não quer dizer nenhuma outra coisa. Não tenho direito a danos morais. No caso das ações de controle, não. Se for procedente, o pedido que foi feito vai ser declarado. Se for improcedente, o contrário vai ser declarado. Entendeu? Então, a improcedência também gera esse efeito. Então, por isso que a natureza é bivalente. Só que, para a gente finalizar o resumo, gente, representação de inconstitucionalidade estadual. Então, a gente sabe que existem constituições estaduais. É possível que se faça o controle concentrado tendo como parâmetro a Constituição Estadual? Sim. O artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal traz essa possibilidade. Então, você tem como parâmetro a Constituição Estadual e o objeto é uma lei ou ato estadual municipal. Não confunda isso aqui, por favor. Se a lei ou ato municipal e o parâmetro é a CF, a gente vai para o STF por meio da ADPF. Certo? Agora, se é lei ou ato municipal e o parâmetro de controle é a Constituição do Estado, a gente vai para o TJ, respectivo, através da representação de inconstitucionalidade estadual. A única coisa que a Constituição fala é o seguinte, que a Constituição Estadual vai criar essa representação de inconstitucionalidade estadual, ela vai criar essa representação de inconstitucionalidade, e a única vedação que ela diz é o seguinte, ó, não pode ter um legitimado exclusivo. Por exemplo, nas ações de controle em face do STF, se vocês forem lá no artigo 103, vocês vão ver que existem 9 legitimados. 9 legitimados. O que a Constituição Federal está falando é o seguinte, ó, Constituição Estadual, você pode criar sim a representação de inconstitucionalidade estadual. E, inclusive, você pode definir quais serão os legitimados. A única coisa que eu estou te falando é o seguinte, você não pode trazer essa legitimidade para apenas uma pessoa. Então, vamos supor, a Constituição traz lá e fala, ó, o Procurador-Geral de Justiça é o único legitimado para a representação de inconstitucionalidade estadual. Falso. Não pode. Porque está violando a CF. Certo, gente? Só para nós fixarmos tudo que foi visto aqui, vamos fazer 2 questões aplicadas pela FGV. Vamos aqui, ó. Questão número 1. Vários municípios pertencentes a diferentes estados membros da federação vêm reproduzindo a lei XXX 2019 do município Alfa. Esses diplomas vêm causando grande polêmica no mundo jurídico, porque diversos tribunais de justiça têm se dividido quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade das referidas leis municipais. Então a gente tem um contexto de divergência judicial relevante em relação à constitucionalidade da lei municipal. Os componentes da mesa do Senado, cientes da insegurança que tal divergência gera no ambiente jurídico, analisam ali a possibilidade de
diante da grande disparidade das posições assumidas pelos tribunais, ajuizar um ADC. Então, ó, qual é o contexto? Lei municipal, divergência judicial relevante em relação à constitucionalidade, aí a mesa do Senado quer propor um ADC. A partir disso, veja, ó, em consonância com o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que deve ser apresentada aos componentes da mesa do Senado. Então você foi consultado pelos membros da mesa e você vai ter que apresentar a solução. Julguemos agora as alternativas. Letra A. A ação prevista, que é a ADC, né? A ação prevista não geraria os resultados esperados quanto à segurança jurídica, pois uma decisão nesta espécie de ação produz efeito erga omnes. Veja, de fato produz efeito erga omnes, sim, e por isso geraria os resultados esperados quanto à segurança jurídica, porque a ADC ela serve justamente para isso, para gerar segurança jurídica, e o efeito dela é erga omnes. Por ter efeito erga omnes vinculante, geraria segurança jurídica. Letra B. A mesa do Senado Federal não possui legitimidade para ADC. Lembra que eu falei do artigo 103, que inclusive foi o nosso segundo vídeo? Se vocês forem lá, vocês vão ver que a mesa do Senado Federal tem sim legitimidade para isso. Letra C. Embora a decisão proferida na ação, ou seja, que ação ele está dizendo? Ele está falando da ADC, sim. Produza efeito erga omnes, as normas municipais não poderiam ser objeto de avaliação por esta ação específica. Exatamente a nossa resposta. Lembra que eu falei para vocês, ó, ADC é de lei federal. ADI de lei ou ato normativo federal ou estadual. Entendeu a diferença? Entendeu porque eu trouxe aquelas previsões ali do resumo? Porque a norma cobra assim. Então, apesar de a ADC ter efeito erga omnes, em face de lei municipal ela não pode ser proposta. E a letra D diz que a lei XXX 2019, em razão da natureza do ente federativo que a produziu, ou seja, o município, somente pode ser objeto de análise pela via de controle difuso. Não. Nós vimos o seguinte, ele pode ser objeto de análise pelo controle concentrado? Sim. Em face da CF? Sim. Por meio de quê? ADPF. Certo? Então, por meio da ADPF, que foi como nós vimos no resumo. Seguimos a próxima. Em decisão de mérito proferida em sede de ADI, então ADI, decisão de mérito. Os ministros do STF dizem o seguinte, ó, o artigo 3º da Lei X é inconstitucional. Na oportunidade, entenda aqui, ó, na oportunidade, não houve discussão acerca de modulação de efeitos temporais da referida decisão. Então, eles declararam a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei X e nada disseram sobre a modulação dos efeitos temporais. Nessa circunstância, ele pede a afirmativa correta. Nesse contexto, ele quer a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. A decisão está aivada de vício, pois é obrigatória a discussão acerca da extensão dos efeitos temporais concedidos à decisão, que declara inconstitucionalidade. Falso, gente. Não é obrigatório. A regra é, se nada foi dito, efeito retroativo. Se nada foi dito, efeito retroativo. Então, a norma não precisa dizer nada. O STF não precisa dizer nada sobre os efeitos, se isso não for necessário. Se nada foi dito, é efeito retroativo. Então, a norma não é nula, portanto, a sentença aqui, a decisão, o acórdão não é nulo. Letra B. A decisão possui eficácia temporal ex tunc, retroativa. Certo? Retroativa. Já que, no caso apresentado, esse é o efeito natural. Exatamente. Lembra que eu falei para vocês? Ó, a regra é o seguinte. Efeito ex tunc, retroativo. Efeito natural. Só vai haver a modulação se houver manifestação por 2/3 do Supremo. Então, nesse caso, como nada foi dito em relação aos efeitos, efeito retroativo, efeito natural. Letra C. Nesta específica ação de controle concentrado, ADI, é terminantemente proibida a modulação dos efeitos temporais. Não, gente. Como eu trouxe para vocês, artigo 28 da Lei 9868, ele prevê a possibilidade de modulação de efeitos na ADI, na ADO, na ADC, a ADPF também, só que ela tem uma lei própria, mas a previsão é a mesma. A previsão, a literalidade é a mesma coisa. Então é proibido? Não. Mas o que é que eu necessito? Razões de segurança jurídica ou interesse social e voto de 2/3, manifestação por 2/3 dos ministros. E a decisão em tela possui eficácia temporal ex nunc, ou seja, prospectivo, para frente. Já que, no caso acima apresentado, esse é o efeito obrigatório. Não. Como nós vimos, não existe um efeito obrigatório. Existe o efeito natural, que como regra é retroativo. Para que esse efeito natural retroativo ele seja afastado, deve existir a modulação dos efeitos, na forma do artigo 27 da Lei 9868,
que aí a gente tem que trazer o seguinte contexto: 2/3 dos ministros se manifestando. Nesse caso, como nada foi dito, efeito natural, que é o ex-tunc. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido isso. Eu sei que o vídeo ficou mais longo esse, mas porque realmente é um tema que é importante para a prova e é um tema que não dá para falar assim de forma muito rápida também. Eu até acelerei, acreditem. E as duas questões eu tinha que fazer ao final para a gente poder fazer a fixação desse conteúdo. Espero que tenham feito sentido para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Estou à disposição. Peço que também vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para receber todos os vídeos. E qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.